Olá todo mundo, estamos aqui para mais um vídeo do canal. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para os amigos já se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação e principalmente comentar e dar o seu like, que isso é muito importante, principalmente os comentários, porque através dos comentários eu consigo fazer novos conteúdos, tá? A gente vai estar tratando aqui de assuntos teológicos, filosóficos, então eu acho que tem bastante material para a gente poder estar trabalhando. E no vídeo de hoje eu gostaria de trabalhar o assunto, resumidamente, o assunto sobre o problema sinótico. Tá? Foi uma sugestão do Érico Lucena, um grande amigo meu, e então eu vou tratar um pouquinho sobre o problema sinótico. O que é o problema sinótico? Bem, nós temos o hábito natural de lermos os evangelhos de forma horizontal, né? Então, Mateus, você lê Mateus, você segue, você lê Marcos, tem muita coisa parecida, você segue, você lê Lucas, vê que tem bastante coisa parecida também, e João é bem diferente, né? João já é outra conversa, já é outra pegada. E então, exatamente por essa coisa de ser muito semelhante, nós temos o termo sinótico, né, que em grego quer dizer sob o mesmo ponto de vista, algo assim, ok? Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles estão sob o mesmo ponto de vista. E quando você lê intercaladamente, sequencialmente, como nós lemos na Bíblia, de fato parece que não tem problema nenhum, eles são muito semelhantes mesmo. Contudo, quando nós lemos o texto de uma forma, eu não gosto muito dessa expressão, mas é como o pessoal fala, uma forma vertical, né? Eu digo que é uma forma mais congelada. Quando você pega Mateus, você pega a mesma passagem de Mateus, Marcos, e a mesma passagem de Marcos você pega em Lucas, você lê de forma horizontal, porém congelada, não caminhando, né? Quando você faz isso, você percebe que tem muita diferença em alguns casos, e são diferenças que em alguns casos você consegue conciliar, em outros casos realmente não dá, não tem como você reconciliar de forma plena, ok? Coisas assim que eu poderia citar de bate-pronto. Quais são as palavras que estão escritas acima da cabeça de Jesus Cristo? Rei dos Judeus, Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus, ou Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus e etc. Depende qual evangelho você está lendo. O que nós acreditamos que está escrito, na verdade não está escrito em evangelho nenhum, tá? A frase inteira, ela é uma compilação do que está escrito em Mateus, em Marcos e em Lucas, e aí você monta o texto completo. As últimas palavras de Jesus Cristo também, cada evangelho vai falar uma frase, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ou está consumado, ou um grande brado, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Enfim, não tem consenso entre os evangelhos, bem como também eu poderia citar as mulheres que vão no sepulcro. Quantas mulheres que estão ali presentes? Uma, duas, várias, depende do evangelho que você está lendo. Então, já no final do século XIX se vem estudando sobre isso e sobre as fontes do evangelho, né? Nós entendemos que existe sim uma tradição oral inicial, tá? Que provavelmente é advinda de testemunhas autorizadas, primeiramente os apóstolos, segundamente os discípulos dos apóstolos, tá? Tal qual você vê ali, já os próprios sinóticos, a tradição atribui a João Marcos e a Lucas, que eram dois, um seguidor de Pedro, outro seguidor de Paulo, então seriam ali testemunhas autorizadas através da tradição apostólica. Mas isso não resolve necessariamente o problema sinótico, né? Então, o que hoje nós entendemos é o seguinte: existe uma dupla tradição, ok? E qual seria essa? Inicialmente, se imaginava que o Evangelho de Mateus ele era preponderante em relação aos demais. Marcos seria uma redução, um resumo de Mateus, e Lucas seria apenas acompanharia Mateus nos seus relatos, trazendo alguns elementos adicionais. Mas hoje a teoria mais aceita, que é a teoria das duas fontes, na verdade vai dizer que Marcos é o evangelho primordial, a fonte primordial de Mateus e Lucas, Isso baseado no próprio esquema marcano, né,
que já tem um linguajar um pouco mais arcaico e etc. E, enfim, já falei sobre a datação dos evangelhos, então tem todo um contexto para se afirmar que Marcos é o primeiro evangelho escrito, redacionado. E se especula sobre uma fonte que, né, que é a fonte Keller. A pronúncia em alemão, eu não sou muito bom de alemão, na verdade não sei nada de alemão, mas a fonte que é a fonte dos ditos de Jesus. Onde estão essas fontes, né? Basicamente, quando Mateus e Lucas eles concordam entre si, você vê que essa concordância entre Mateus e Lucas é basicamente quase que 100% em ditos e aforismos de Jesus Cristo. Então, a fonte que é a fonte do dito de Jesus, das frases de Jesus e tal, seria ali um dos materiais de Mateus e Lucas. Então você teria Marcos, a teorética fonte que é a fonte dos ditos, e aí você, cruzando as duas, você teria o material de Mateus e Lucas. Aquilo que está contido em Mateus, Marcos e Lucas é chamado de fonte tripla, tá? Então eles tiveram basicamente a mesma fonte, porque Marcos também teve suas próprias fontes, óbvio. Então eles em concordância, né, basicamente 40% e 45% do material de Mateus e Lucas é representado por material de Marcos. Quase metade dos evangelhos de Mateus e Lucas são de fonte marcana. Então você tem aí uma fonte tripla, tá? E para além disso, né, então você tem lugares onde Mateus, Marcos e Lucas concordam, tem lugares onde Mateus e Lucas concordam e Marcos se isola, e nós temos também as fontes exclusivas do Evangelho. Então, fontes como que nós dizemos de fonte mateana, que é a fonte exclusiva de Mateus, ou fonte lucana, que é a fonte exclusiva de Lucas, e aí você tem as passagens que são exclusivas deles. Eu poderia citar uma que é muito interessante, que nós tratamos como uma única história, mas não é. Faça essa leitura congelada que eu te falei. Você ler a Natividade. A Natividade tem em Mateus, a Natividade tem em Lucas, mas são histórias bem diferentes uma da outra, tá? Por exemplo, em Lucas, a família de Jesus está em Nazaré, devido ao censo de Quirino. Eles vão até Belém, ok? E de Belém eles voltam a Jerusalém para apresentar o menino Jesus. Após apresentar, eles voltam para Nazaré. Isso está em Lucas. Em Lucas onde tem também os camponeses e etc e tal. Não tem manjedoura, por exemplo, em Lucas, tá? Então, se você ler congelado paralelamente, você vai ver isso. Em contrapartida, Mateus, a Natividade de Mateus, a família de Jesus situa-se já em Belém, né? Os magos, que também só tem Mateus, os magos não tem Lucas, eles vão até Herodes, enfim, conversa, eles seguem a estrela até Belém, ok? Passado um determinado tempo, Herodes vai perseguir as crianças, e aí a família de Jesus vai para o Egito. E do Egito, sim, é dito que no final, né, quando José intenta voltar, pelo texto, José intenta voltar para Belém, para as regiões da Judéia. Mas ele, sabendo que Herodes havia sido morto, porém quem assume é seu filho Antipas, ele teme voltar a Belém, né, e ter seu filho executado, e aí sim ele vai para Nazaré. Então são fontes bem diferentes da Natividade de Mateus e Lucas. Não precisa ficar assim, às vezes a pessoa fala, mas você está falando contra a Bíblia. Cara, não estou falando nada contra a Bíblia. Eu quero que você vá e leia, faça esse exercício. Nós temos que entender e aprender, pelo amor de Deus, que a Bíblia Sagrada, ela não é por si um texto historiográfico, tá? As narrativas bíblicas, elas têm um conteúdo e uma intenção muito além da historiografia. A historiografia, na verdade, como ciência, é uma coisa muito recente, tá? É uma coisa muitíssimo recente. Então, às vezes a gente quer fazer com que a Bíblia fale conforme a linguagem do século XXI, mas ela foi escrita em torno do século I. Então, não tem esse tipo de visão preconceituosa quando alguém fala uma coisa que te traz um pouco de desconforto, de você ficar bravo com quem está falando. Não, estude, leia, ok? Compreenda, ok? Porque os evangelhos em si, eles são autóctones, eles são por si, tá? Mesmo nós entendendo que talvez Mateus e Lucas tenham lido Marcos, a forma que eles apresentam Marcos
não é igual Marcos por si. Eles dão sua própria interpretação. Mesmo que eles tenham pego uma fonte uma fonte única de ditos, os ditos também são divergentes às vezes entre si, tá? Então cada autor ele tinha uma fonte própria, pessoal, e ainda assim ele tinha uma interpretação daquele contexto, do que ele estava tentando transmitir aos seus leitores ou ouvintes, tá? Então, quando nós lemos essas coisas, nós entendemos, nós vamos compreender de forma mais ostensiva o que está sendo tratado ali, ok? Espero ter sido claro. É óbvio que são matérias muito complexas para você tratar em 10, 15 minutos. Exige um certo domínio do que está sendo dito. Isso é basicamente uma introdução, tá? Uma pincelada. Gostaria que vocês comentassem exatamente para poder enriquecer esse material, tá bom? Saiba que no campo da teologia, bem como no campo da filosofia, a concordância é quase que impossível. Então vai ter 1 milhão de hipóteses diferentes dessa. Eu estou trazendo a que é mais aceita e a que é mais, talvez, fácil de se provar dentro do que nós estudamos hoje na crítica textual do Novo Testamento, tá bom? Compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Eu sei que tem bastante grupo de WhatsApp aí de teologia. Eu sei que essas perguntas são recorrentes, porque eu já participei de muitos grupos. Então eu sei que esse tipo de questionamento ele vem sempre à tona, assim como o dízimo, bebidas alcoólicas, Espírito Santo, tricotomia, dicotomia, enfim, guarda ou não do sábado, trindade. Eu poderia ficar citando até 2025 temas aqui que podem ser tratados, mas eu gostaria de ouvir de vocês, principalmente, o que vocês querem, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.